Dando continuidade ao nosso Estatuto do Desarmamento, a nossa omissão de comunicação, já vimos que é um crime próprio, sem divergência, é um crime omissivo próprio, não cabe tentativa, né? Crimes omissivos próprios não cabem tentativa, é um crime omissivo próprio, crime omissivo próprio, não cabe tentativa. Próximo, objeto material, arma de fogo, acessório e também munição. Próximo comentário, é um crime a prazo. É um crime a prazo. Professor, o que é um crime a prazo? Crime a prazo, vou te dar o conceito, depois eu te dou um exemplo para a gente poder discutir o exemplo. Crime a prazo é aquele crime que, em sua própria tipicidade, tem um prazo. Ou seja, para a prática daquele crime, obrigatoriamente tem que ter um prazo. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu quero matar a minha sogra. Tô querendo matar minha sogra. Matar minha sogra e tal, né? Sogra, sabe como é que é ali? Pá. Normalmente a relação sogra é ruim com nora, né? Com genro normalmente é uma relação normal ou boa. Às vezes ruim, mas é... Porque normalmente a mãe de filho tem mais ciúme do filho. E aí relação sogra com nora é mais complicado mesmo, faz parte. Não é o meu caso. Tenho uma relação muito boa com a minha sogra e a minha esposa também se deu bem com a sogra dela porque a minha mãe é espetacular. E aí, quero matar minha sogra. Deixo uma bomba no carro para que essa bomba dispare, né, exploda em 4 horas, porque eu sei que daqui a 4 horas ela vai entrar no carro para sair. E depois de 4 horas a bomba explode. Pergunto, é um crime a prazo? Não, não é. Professor, mas tem um prazo ali, eu sei. No homicídio, não é necessário um prazo para a prática dele. Não é obrigatório um prazo para a prática dele. Vou te dar um outro exemplo. Imagine que eu achei uma coisa achada. Achei lá um bem material. Uma coisa achada. Em relação a coisas achadas, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Essa frase, ela tá certa e tá errada por 2 motivos. Primeiro que achado não é roubado mesmo. Achado não é roubado nem furtado, mas é crime. É outro crime. Não é roubo, mas é outro. Então ela tá certa em dizer que não é roubada, ela tá certa em dizer que quem perdeu foi relaxado, mas ela tá errada, porque o sentido dela é dizer que eu tenho direito. Não, não tem. Achado não é roubado, mas se você se apropriar é crime. O crime o crime de achar coisa perdida somente é crime se você não entregar às autoridades policiais no prazo de 15 dias. Então, se não ultrapassado este prazo, não é crime ainda. Se não ultrapassado este prazo, não é crime ainda. Obrigatoriamente, eu tenho que ultrapassar este prazo para ser crime. Se não ultrapassado este prazo, não é crime. Não é crime. Entendeu? Tem que ser ultrapassado esse prazo para que tenhamos o crime. É um crime a prazo. É um crime a prazo. A nossa omissão de comunicação também é um crime a prazo. Por quê? Eu somente tenho um crime quando ultrapassado o lapso temporal de 24 horas. Pode colocar na tela. Deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar a PF, perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas. Ou seja, somente depois de ultrapassado o prazo de 24 horas é que tem um crime. Por isso que se trata... Por isso que se trata de um crime a prazo. De um crime a prazo. Ok? Tranquilo? Entendemos isso? Tá, o nosso crime a prazo. Adiante. Só questão de prova aqui, tá? Só questão de prova. Mais um detalhe. Imagina que eu sou o proprietário da empresa, eu sou o diretor responsável da empresa de segurança. E aí, acontece um furto ou extravio de uma arma da minha empresa, na verdade algumas armas, ok? Na verdade algumas armas. Eu vou fazer esse esquema para você não errar isso em prova. Não é o que acontece na prática, mas eu vou fazer um esquema para você não errar em prova. Pode colocar na tela. Imagina que aconteceu às meia-noite. À meia-noite aconteceu lá o furto, o extravio, o roubo.
roubo, melhor dizendo, né? Vou colocar aqui um roubo. Um roubo lá na empresa. Roubaram lá as 38 que eu tinha na empresa. Normalmente é 38 e calibre 12, né? Que utiliza para transporte de valores. Aí roubaram. Só que nesse dia eu tava mais relaxado. Cheguei tarde na empresa. Tomei conhecimento só meio-dia. Vou colocar aqui melhor dizendo. Tomei conhecimento às 10 horas da manhã. Tomei conhecimento às 10 horas da manhã. E aí, eu posso te dizer duas coisas. Meia-noite ou 10 horas do outro dia. Pergunta: até quando eu tenho que registrar a ocorrência e comunicar a PF? Até meia-noite ou até 10 horas do outro dia? Porque você sabe que é 24 horas. Né? Tem aí 24 horas. 24 horas para registrar a ocorrência e também comunicar o fato à Polícia Federal. Mas esse prazo é até meia-noite ou até 10 horas da manhã do outro dia? Para fins de prova é até meia-noite. Para fins de prova é o que você tem que marcar. Porque a lei, olhando somente para a lei, ela fala 24 horas depois, isso cai muito em prova, depois de ocorrido o fato. Depois de ocorrido o fato. Então atenção, é 24 horas depois de ocorrido o fato. Não é 24 horas depois do conhecimento. Conhecimento sobre o fato. O conhecimento sobre o fato eu tomei 10 horas da manhã. Mas às 24 horas começa a contar depois de ocorrido o fato. Ok? Letra de lei. Na tela. Letra de lei. 24 horas. As primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Para fins de prova, é isso que você tem que marcar. Tá? Para fins de prova, é 24 horas depois de ocorrido o fato. Em relação à prática, não é bem assim. Às vezes, a arma é extraviada e o vigilante nem comunica ao diretor. Na prática, é do conhecimento. Tem até jurisprudência nesse sentido. Que na prática, nunca vi cair em prova dizendo que é do conhecimento. Normalmente segue-se a lei, dizendo que é 24 horas do fato. Mas, na prática, eu já vi, tem até jurisprudência, 24 horas do conhecimento. Porque, às vezes, imagina, final de semana, o diretor nem fica sabendo, o vigilante extravia a arma e ele nem fala nada. Ele fica... Imagina que já até passou o prazo de 24 horas do fato. E o responsável fica sabendo depois. Ou seja, já vai ter crime. Já vai ter crime. Se ele ficou sabendo depois. Com isso, sai até uma discussãozinha, que é boa, em relação ao 13, parágrafo único. O 13 caput, a omissão de cautela, ela descreve uma conduta culposa. Está descrito uma conduta culposa lá. Está descrito lá uma conduta culposa. Deixar de observar as cautelas necessárias. Uma negligência. É uma negligência. O 13, parágrafo único, por sua vez, descreve uma omissão, mas não descreve uma conduta culposa. Ele só fala deixar de registrar a ocorrência policial. Só isso. Não descreve uma conduta culposa. Por isso, e esse é até o meu entendimento, alguns doutrinadores entendem que o 13, parágrafo único, é um crime doloso. É quando ele deixa de registrar querendo, com dolo de registrar. Ah, vou esconder. E não culposo. Caramba, ficou cheio o dia aqui, eu acabei esquecendo, negligência, esqueci, conduta culposa. Não. Seria somente condutas dolosas. Essa também nunca vem em prova. Só a título de conhecimento. Ok? Tranquilo? Último ponto. Pode colocar na tela para mim. Último ponto. A perda, o furto, o roubo ou outras formas de extravio abrem para o diretor responsável ou proprietário uma dupla
obrigação. Abre aqui uma dupla obrigação. Quais sejam? São dupla, né? São duas obrigações. Quais são as obrigações? Quando se perde, se furta, quando é roubado. Dupla obrigação, ele tem que fazer as duas. Registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil e comunicar à Polícia Federal. Tem que fazer as duas. Tá? Ele tem que fazer as duas. Professor, ele só registrou o boletim de ocorrência, mas não comunicou à PF. Crime. Ele só comunicou à PF, mas não registrou o boletim de ocorrência. Crime, porque ele tem que fazer as duas. É uma dupla obrigação, porque a lei fala e, não fala ou. Pode colocar na tela. A lei fala registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. É uma dupla obrigação. A lei fala e. Tem que fazer as duas, tá? Tem que fazer as duas. Registrar e comunicar. Sou um bom carioca, carioca fala I, né? Registrar e comunicar. Registrar e comunicar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Próximo crime, 14. Próximo crime, nosso artigo 14. Professor, preciso respirar. Eu sei. Respira, respira, respira. Só não vou dizer empurra, 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 senão vira aia, né? Respira, respira, respira. Próximo crime, artigo 14. Acredito que agora você se deu conta do que foi aquele nosso panorama geral. O panorama geral ele ajuda para saber onde você está estudando. E já saber aqui informações importantes. Quais são posos, qual é impo, né, qual cabe a suspensão condicional do processo, quais são as penas. Já te dá uma visão geral. Depois que a gente adentra os crimes, aí vem muita coisa, muito detalhe, 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 e a gente vai matando um a um. Quando a gente vai matando, eu faço os comentários da regra geral, mas você já viu, você já tem aquela noção geral. Eu falo da pena de novo, mas é sempre bom. Porque assim, o conhecimento fica mais fácil quando você olha de cima. Fica mais fácil. Olhando um por um ali, às vezes você não lembra de todos os detalhes, mas olhando de cima fica melhor, ok? Na tela. Porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nosso artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo. Ou ocultar arma de fogo. Acessório ou munição. De uso permitido. De uso permitido. Sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Interessante é que eu já vi uma questão tão boba, mas tão boba que muita gente errou. Olha o que a questão fez. Ela pegou o 14, copiou o 14 e jogou na prova. Falou, isso é crime de porte ilegal. Pegou o 14, copiou o 14 e jogou na prova. E aí muita gente leu assim, falou, portar, DT, papapá, porte ilegal. Ah, não é. Não marcou que era. Por quê? E aí vem a malandragem. A pessoa não marcou porque ela falou assim, não, eu não posso dizer que é porte ilegal, porque, pode colocar na tela, tem aqui no texto, portar, deter, adquirir, tem o adquirir, tem o manter sob guarda, tem lá o manter sob guarda. E a pessoa pensou assim, olha, manter a arma sob guarda na residência é posse. Aí tava lá o texto, ela falou, não, isso aqui não é porte, porque pode ser posse. Logo, só vai ser crime se for fora da residência. E não está escrito isso, logo está errado. Cuidado, no artigo 14 não está escrito que tem que ser fora da residência, porque ele é subsidiário do 12.
Só vai ser 14 se não for 12. Só vai ser 14 se não for 12. Logo, não está escrito no 14 que tem que ser fora da residência, porque ele é subsidiário do 12. O 12 é mais específico. O 12 é específico. Ele fala residência do infrator, local de trabalho, proprietário responsável. E aí, quando é que vai ser 14? Quando não for 12. Somente nos casos que não for 12 é que vai ser 14. Porque ele é subsidiário um do outro. Então, se quer na sua prova o texto do artigo 14, já saiba. No 14, não está escrito que tem que ser extramuros. No 14, não está escrito que tem que ser extramuros. Tá? No 14 não está escrito isso. Tivemos até um julgado do STJ que a pessoa, ela estava... Vou falar um do STJ e vou falar um do CESP, que acontece, né? Do STJ, a pessoa estava ocultando a arma em casa. O STJ entendeu que era porte, por causa do verbo ocultar. E o ocultar não tem no 12. No 12 é manter sob sua guarda. Guardar a arma em casa escondido é guardar, é manter sob sua guarda. Mas o STJ, por causa do ocultar, a pessoa enterrou a arma, salvo engano. Falou, não enterrou é ocultar. Ocultar não é manter sob guarda, logo é 14. Mesmo em casa. É um entendimento do STJ. Tivemos um outro entendimento também do STJ, melhor dizendo, tivemos também uma questão de prova, e não foi entendimento, foi questão de prova. CESP. CESP colocou o seguinte, discordei totalmente, mas faz parte do jogo. O CESP disse que a pessoa estava em casa portando a arma. Falou, a pessoa está em casa portando a arma. A arma está na cintura. Utilizou a palavra porte, portando a arma em casa. E aí dizia que era, perguntava se era crime de porte ou de posse. Porte. Deu gabarito porte. Não foi posse. Discordei, logicamente discordei. Porque portar a arma em casa é possuir. É manter sob sua guarda. Ah, mas tá na cintura, mas tá em casa. Ele tá dentro de casa, tá lá, bonitinho. Às vezes o cara tá na padaria dele, tá ali com a arma ali, ó, guardadinha ali. Às vezes na cintura ou do lado. Qual a diferença? Nenhuma. Mas o CESP entendeu que a pessoa... Mas assim, o CESP até deu uma exagerada. Portava livremente, colocou ali, portava livremente, tentou dar uma forçada de barra. E aí disse que era porte por causa disso. Para mim, forçação de barra também, tá? Forçação de barra também. Quando é que vai ser porte? Quando não for porte. Quando não for posse. Será porte quando não for posse. Lembrando que o 14, ele é direcionado a armas de fogo de uso permitido. Arma de fogo de uso permitido. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Muito bem. Pena, que não aparece a pena, vou colocar para você a pena. Reclusão de 2 a 4 anos. Não é ímpar e não cabe suspensão condicional do processo. Não é ímpar e não cabe suspensão condicional do processo. Cabe fiança pelo delegado. Porque o delegado pode arbitrar fiança quando a pena é até 4 anos. O delegado pode arbitrar fiança. Apesar de não estar aqui no texto, comentário relevante aqui, porque confunde na hora da prova, e isso cai bastante em prova. Cai bastante e confunde. Se você olhar o estatuto, você olhou lá o estatuto, 14 e 15. Vou dizer por que está no 14 e 15, depois o trabalho aqui é um pouco mais minucioso, tem que conhecer tudo mesmo. Antigamente, a fiança era vinculada ao quanto de pena. A fiança era vinculada à quantidade de pena. E aí quando você olhava para o estatuto, o 16, 17 e 18 não ia caber fiança porque a pena era grande. 16, 17 e 18 não cabia. Aí tu olhava a pena do 14 e do 15. Aí do 14 e 15 caberia em tese a fiança. Na pena do 14 e do 15 poderia caber fiança. Mas aí vinha o parágrafo único. Ou seja, se olhasse só para a pena, caberia, na regra antiga. Mas aí veio o parágrafo único que falava assim, olha, no 14 não cabe fiança. Salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. Aí vai caber. Vai caber fiança se a arma estiver registrada em nome do agente. Pode colocar na tela. Então, pela pena cabia. Aí o parágrafo único dizia o seguinte, olha, apesar de a pena deixar a fiança, eu vedo.
Não cabe fiança salvo se a arma estiver registrada em nome do agente. Primeira alteração foi a seguinte: a primeira alteração foi retirar do quantum de pena a fiançabilidade ou inafiançabilidade. Ou seja, a fiança não mais ficou vinculada à quantidade de pena. E aí o 16, 17, 18 começaram a caber fiança. Aí cabia fiança no 16, 17, 18. Porque não era mais a quantidade de pena. Você não olhava mais para a quantidade de pena. 16, 17, 18, que antes não cabia, começou a caber. E o 14 e 15, mesmo com pena menor, tinha vedação. O que o Supremo fez? O Supremo declarou inconstitucional essas vedações. A ADI 3112 do DF. A ADI 3112 do DF. Se você olhar o estatuto, vai estar lá do lado, a ADI 3112. Logo, as previsões de que não são cabíveis fiança no 14 e no 15 são inconstitucionais. Ou seja, é cabível fiança. Não importa se a arma está ou não está registrada em nome do agente. Não importa isso. A arma não importa, cabe fiança. Com isso, com essa decisão do Supremo e com a alteração lá em relação à pena, começou a caber fiança em todos os crimes do Estatuto. E aí, por muito tempo, coube fiança em todos os crimes do Estatuto. Acabou ainda? Acabou por aí? Não. Muito tempo depois, o artigo 16 virou hediondo. Aí o artigo 16 virou hediondo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Como ele virou hediondo, ele se tornou inafiançável. Entendeu? Logo, hoje, somente o 16 é inafiançável, porque é hediondo. Tá? Somente o 16 é inafiançável. Logo, se você tem a letra da lei aí, pegue lá o 14, pegue lá o 15, parágrafo e corte. Foram declarados inconstitucionais. Cabe fiança, depois a gente vai ver sobre liberdade provisória, cabe liberdade provisória e tudo mais. Ok? Tranquilo isso? Na tela. Parágrafo único, ó. Declarado inconstitucional, cabe fiança no 14. Tá? Cabe fiança, decisão do Supremo Tribunal Federal antiga, se não me engano é 2010, bem antiga mesmo. Cai em prova até hoje isso aí. Cai em prova até hoje. Ok? É cabível fiança no Estatuto do Desarmamento. Salvo o 16, tá? Salvo o 16. Perfeito. Vamos ver algumas... Eu tenho diversas questões para comentar aqui. Muitas questões de prova, tá? Muitos comentários, muitos mesmo. Então vamos ver alguns. Tá? Vamos ver alguns comentários interessantes. Alguns comentários interessantes. Jurisprudência em teses. O artigo 14 da Lei 10.626 é norma penal em branco, que exige uma complementação normativa, uma complementação de meio de ato regulador, com vistas a fornecer parâmetros e critérios legais para a penalização das condutas ali descritas. Professor, como assim? Por que norma penal em branco? É uma norma penal em branco própria ou heterogênea, em sentido estrito, né? Norma penal em branco própria, heterogênea ou em sentido estrito. Porque a complementação é para te dizer se a arma é de uso permitido ou restrito. Se a arma é de uso permitido ou se é de uso restrito ou proibido, né? O 14 precisa da complementação para dizer se a arma é de uso permitido. 38, 22... Hoje, a maioria dos calibres de pistola viraram permitidas. A maioria dos calibres de pistola viraram armas permitidas. O 38 também é permitida. Os de fuzil continuaram, alguns de fuzil ainda continuam restritas, tá? Armamento fuzil continuam restritas. Pistolas, né, arma de porte,
permitidas. Tranquilo? Beleza? Observações diversas. Aqui nas observações eu encontro muitas, mas muitas questões de prova, tá? Aqui nas observações eu encontro muitas, mas muitas questões de prova. Perfeito? Primeira observação que despenca e muito em prova. Isso aí cai muito em prova. É muito mesmo. Então presta bastante atenção. Arma desmuniciada. Arma desmuniciada. O agente é encontrado com uma arma de fogo, sem nenhuma munição. Uma arma totalmente desmuniciada. E aí, tem crime ou não é crime? Hoje está praticamente sedimentado que é crime. Então, posição de prova bem tranquila. Arma desmuniciada é crime do estatuto. Então, se for encontrado com uma arma na rua desmuniciada, é porte ilegal. Caixão, tá? É porte ilegal. Vai responder pelo crime. Mesmo a arma estando desmuniciada. Tá aí, a arma desmuniciada constitui crime o porte da arma desmuniciada. Se você olhar, isso é até lógico na própria letra da lei. A própria letra da lei fala portar arma de fogo, acessório ou munição. Não fala e, fala ou munição. Então, em tese, pela lei, só arma de fogo crime, só acessório crime, só munição crime. Arma de fogo, acessório ou munição. Então, se seguir a letra da lei, claramente ela vai dizer para você que só arma de fogo é crime. Arma de fogo desmuniciada é crime do Estatuto do Desarmamento. Segunda observação, exame pericial. No STJ, isso vale para a sua prova, que é dispensável, é prescindível o exame pericial para que o agente responda pelo delito. É um pouco contraditório isso daí, tá? Já estou até te avisando. Estou sendo claro contigo. Isso é um pouquinho contraditório. Mas é o que tem prevalecido no STJ, que é dispensável, que é prescindível o exame pericial. O Supremo foi um pouco além, dizendo, olha, apesar de o exame pericial ser dispensável, eu tenho que ter outros meios de prova. Eu tenho que ouvir lá que a arma disparou e tal, que a arma estava quebrada. Eu vou falar bem detalhadamente desse ponto. Só um detalhe, porque sempre temos os nossos calcanhares de Aquiles, aquilo que dói no coração, dói na alma. A arma desmuniciada é crime. A arma desmuniciada é crime. A STJ entende assim. Só que, pensa comigo, existe também o aumento de pena do roubo pela utilização de arma. Hoje, artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, porque só fala de arma de fogo. Antes era somente arma e também abrangia arma de fogo. A arma também causa um aumento de pena no roubo. No STJ, prevalece que o aumento de pena não incide quando a arma estiver desmuniciada. Isso caiu na minha prova do Senado e eu errei. Caiu lá, olha, arma de fogo desmuniciada aumenta a pena do roubo. Eu disse, aumenta. É crime de desarmamento e aumenta. Gabarito errado. Entrei com recurso. Colacionei 10 julgados supremos antigos dizendo que não aumentava. O examinador mandou para mim 10 julgados do STJ dizendo, melhor dizendo, eu coloquei 10 julgados supremos dizendo que aumentava. O examinador colacionou para mim 10 julgados do STJ dizendo que não aumentava. Mais recentes. Era do STJ, era mais recente. O era do Supremo mais antigo. Então, para o STJ, a arma isso não é totalmente pacífico. Mas na minha prova, e tem prevalecido, que a arma desmuniciada não aumenta a pena do roubo. Mas a arma desmuniciada é crime do Estatuto do Desarmamento. Tá vendo que, né? Dói um pouco falar isso? Dói para mim porque eu errei a questão. Dói porque eu errei a questão. Então acaba criando ali uma dorzinha, uma questão que eu perdi. Eu falei, cara, e eu fui convicto. A arma desmuniciada é aumento. Não é aumento. Mas é crime do Estatuto do Desarmamento. Tudo bem? Em relação à perícia, por ter detalhes muito importantes
né, voltados aí para a questão da perícia, eu deixarei para falar na continuidade, tá? Nos próximos blocos eu comento sobre a perícia. Um abraço, te espero na continuidade. Tchau, tchau.